pense comigo um instante. A história humana que a gente aprende, né, cobre alguns milhares de anos. Mas, poxa, a humanidade está por aqui há muito, muito mais tempo. Muito mais. Centenas de milhares de anos, talvez. Exato. Imagina só, são bilhões e bilhões de vidas que passaram por este planeta. Gente que amou, construiu coisas, sonhou, lutou. É uma coisa, nossa, quase inconcebível a escala disso. É verdade. E, no entanto, quando a gente olha pro registro que a gente tem, parece que falta peça demais, sabe? Períodos imensos, culturas inteiras que parece que sumiram, evaporaram. Foram engolidas pelo tempo, como você disse. É uma sensação estranha, né? De vazio. É, um vazio imenso. Olha, a arqueologia faz um trabalho incrível, claro, tentando montar esse quebra-cabeça gigante. Sim, com certeza. Horizonte cultural, sabe? Aqueles períodos que um estilo de arte ou cerâmica aparece em tudo quanto é lugar. Sei. Ou o colapso complexo? Isso. Quando sociedades super organizadas, de repente, desmoronam. E, claro, a civilização perdida, que mexe tanto com a nossa imaginação. Mexe mesmo. São jeitos de organizar o pouco que a gente acha, né? Mas vamos combinar. Essas classificações descrevem, mas não explicam tudo. Principalmente, como é que bilhões de pessoas deixam tão pouca coisa concreta para trás? Para onde foi tudo isso? É a grande pergunta, né? Pois é. E é justamente essa lacuna aí, essa coisa intrigante, que a gente vai explorar um pouco hoje. A nossa fonte para essa conversa são os trechos do livro O Pulso da Terra, Frequência, História e Civilizações Perdidas, do Helder Lag. Ah, interessante. E olha, é bom começar com a ressalva do próprio autor, ele deixa isso claro. Ele não está vendendo isso como verdade científica, fechada, mas como uma possibilidade fascinante. Uma hipótese, então. Exato. A ideia central que ele convida a gente a pensar é: e se a Terra tiver uma frequência própria? Um pulso vital. E se esse pulso tiver, de alguma forma, influenciado o destino das civilizações e até a nossa consciência ao longo do tempo? Nossa, é uma ideia bem diferente. É. Então, ok, vamos tentar desempacotar isso. O ponto de partida do livro é meio que desafiar essa visão da Terra como só um palco, sabe? Inerte. Sim, como se fosse só pedra e água. Isso. A proposta é que ela é um organismo vivo, dinâmico, que pulsa. E aí entra um conceito que, esse sim, a ciência conhece. A ressonância Schumann. Já ouviu falar? Já sim, ondas eletromagnéticas de baixa frequência na atmosfera, né? Exatamente. Elas ficam ali na cavidade entre a superfície e a ionosfera. E a frequência fundamental dessa ressonância é mais ou menos 783 Hz. O livro usa a analogia de que isso seria tipo o batimento cardíaco do planeta. Faz sentido a analogia. Um ritmo base. Pois é, mas aí vem o ponto que o livro acha crucial. Parece que observações recentes detectaram uns picos bem notáveis nessa frequência. Valores chegando a 29 Hz, 47 Hz, até mais em alguns momentos. Ah, então não é mais só os 783 Hz, está variando. Exato. Está tendo esses picos. E a interpretação que o livro sugere não é só uma curiosidade da geofísica, não. Seria um possível sinal de algo maior. Tipo, períodos de transição energética. Como se o planeta mesmo estivesse mudando de ritmo, acelerando o pulso. Entendi. E é a partir dessa observação que o livro constrói a hipótese principal, né? E aqui eu imagino é onde a coisa fica mais especulativa. Exato. A proposta, então, seria que nesses momentos de aceleração da frequência do planeta, as civilizações humanas e as pessoas dentro delas enfrentam um desafio. Um desafio de sintonia. Sintonia? É. Aquelas sociedades que, pela sua estrutura, pela mentalidade, talvez até pela tecnologia, não conseguem se harmonizar, sabe? Ressoar com essa nova vibração da Terra, essas poderiam entrar num estado de desorientação profunda. Uma desorientação coletiva. Isso. E não seria só social ou política, entende? Talvez algo mais fundamental mesmo.
O livro sugere que essa falta de sintonia poderia levar ao declínio, ao desaparecimento e, olha que interessante, a deixar poucos ou nenhum vestígios claros para a arqueologia achar depois. Peraí, deixa eu ver se entendi. Seria uma explicação alternativa para aquele horizonte perdido da arqueologia? Exatamente. A ideia não seria só que a gente não achou as evidências, mas que talvez as próprias condições vibracionais da época contribuíram para que essas evidências fossem raras ou até sumissem, como se a realidade daquela civilização ficasse menos densa, menos permanente no registro físico. Caramba, isso muda bastante a perspectiva. Muda, né? Isso leva direto para outra peça-chave do argumento do livro, que é a ideia de que nós, humanos, não somos só corpo físico, né? Mas também seres vibracionais. Uhum. Que nossos pensamentos, emoções, intenções, ações, tudo isso gera campos de energia, frequências próprias. Essa ideia não é totalmente nova, né? Aparece em várias tradições espirituais, filosofias. Sim, mas o livro tenta integrar isso diretamente com essa dinâmica do planeta. Entendi. Então, segundo a fonte, teria basicamente 2 jeitos de estar em relação a esse pulso da Terra. O alinhamento, Certo. onde a sua frequência pessoal está em harmonia com a do planeta. Isso apareceria como equilíbrio, clareza mental, sentir conexão com a natureza, intuição mais forte, harmonia nas relações, essas coisas. Ok, o estado ideal, digamos assim. E por outro lado, teria o desalinhamento. A frequência pessoal estaria dissonante, fora de tom com a da Terra. E aí as consequências seriam... Confusão mental, emocional, sensação de caos, ansiedade, estresse crônico, se sentir desconectado do ambiente, dos outros. A ideia é que estar fora de sintonia com o planeta teria efeitos bem reais na vida da pessoa. Exatamente. E o ponto crucial é que o livro pega essa dinâmica do indivíduo e joga para o coletivo. A tese central é que a capacidade ou a incapacidade de uma civilização inteira de manter esse alinhamento vibracional com a Terra, isso poderia ser um fator decisivo no destino dela. Então aquela história invisível de bilhões de pessoas que a gente falou no começo. Pois é. Talvez ela não esteja perdida só porque faltam registros físicos, mas porque a própria existência deles estava ligada de um jeito muito íntimo a essa ressonância com o planeta. Faz sentido dentro dessa lógica. Se uma sociedade inteira, sabe, como um todo, entra num padrão de pensamento, de emoção, de ação que gera uma frequência coletiva muito dissonante com a da Terra, especialmente num período de transição energética do planeta, isso poderia minar a coesão deles, a vitalidade e até a capacidade de deixar marcas duradouras no mundo físico. Poxa, é um jeito bem diferente de pensar sobre ascensão e queda de civilizações. Tira o foco só do material, né? Totalmente. Coloca a energia, a vibração, como um fator histórico quase tão importante quanto economia, política ou guerra. E o livro detalha mais os efeitos desses picos de frequência, dessas ondas de energia do planeta, como eles chamam. Detalha sim. Para quem consegue se alinhar, o livro sugere um potencial despertar da consciência coletiva, tipo um aumento espontâneo da intuição, da criatividade, da empatia, uma sensação de unidade maior. Interessante. E mais o quê? Fala também numa amplificação da sensibilidade geral. As pessoas poderiam ficar mais sensíveis a energias sutis, às emoções dos outros, talvez até informações que não vêm pelos 5 sentidos normais. Uau! E talvez o ponto mais radical, a ideia de que essas ondas de frequência mais alta poderiam agir como um solvente para estruturas muito rígidas. Rígidas como? Prédios. Não só. Estruturas físicas também, talvez, mas principalmente estruturas mentais, dogmas, crenças limitantes, sabe? Estruturas sociais, hierarquias muito opressoras, sistemas injustos, até paradigmas científicos que já não dão conta da nova realidade, tudo que for muito inflexível poderia começar a se desintegrar ou perder a força. Entendi. Como se a nova vibração não sustentasse mais aquilo que é muito duro, muito fixo.
Exatamente. E se a gente liga isso ao quadro maior que o livro apresenta, essa dinâmica oferece uma explicação alternativa, ou pelo menos complementar, para algumas das grandes lacunas no nosso conhecimento histórico e arqueológico. Como assim? Imagina uma civilização que ficou extremamente rígida nas crenças, na organização social, talvez dependente de uma tecnologia que só funcionava bem numa certa faixa vibracional. Aí, o planeta muda de tom, como a gente falou. Essa civilização, por ser tão rígida, poderia simplesmente não ter a flexibilidade para se adaptar. A rigidez vira a ruína dela. Isso. E aí, nessa visão do livro, o desaparecimento dessas culturas não seria necessariamente só um processo lento, por fatores materiais que a gente já conhece, tipo acabar os recursos, guerras, desastres naturais, que, claro, também acontecem. Mas poderia ser um processo mais rápido, talvez. Uma espécie de incompatibilidade vibracional com a nova energia do planeta. E aí, talvez os registros deles, as construções, a própria memória coletiva ficasse menos acessível, menos permanente, porque não ressoa mais com a frequência dominante. É uma ideia usada mesmo. Desafia muito a nossa visão linear e materialista da história. Com certeza. E como isso se aplicaria aos nossos tempos, agora? O livro fala disso? Fala sim. Argumenta que nós estamos, agora mesmo, atravessando um desses períodos intensos de transição energética, com a frequência da Terra subindo. E os sinais disso estariam onde? Segundo a fonte, estariam por toda a parte. E seriam duplos, meio paradoxais. De um lado, a gente vê uma intensificação da confusão, da ansiedade, do estresse coletivo. Ah, isso a gente vê bastante. Pois é, uma sensação de fragmentação, polarização, gente se sentindo perdida, desconectada. Esses seriam os sintomas do desalinhamento com essa frequência que está subindo. E o outro lado? O outro lado, que estaria acontecendo ao mesmo tempo, seria muita gente experimentando o contrário. Um despertar da intuição, uma busca por propósito mais forte, uma sensibilidade maior, um desejo por conexões mais reais, por viver de um jeito mais harmônico com a natureza. Seriam os sinais daqueles que, consciente ou inconscientemente, estão começando a se sintonizar com o novo pulso da Terra. Entendi. Então, o grande desafio da nossa era, por essa ótica, seria justamente aprender a navegar essa transição, a ajustar nossa própria frequência para ressoar com a do planeta. Exatamente essa a ideia. E essa noção de ajustar a frequência leva a um dos conceitos mais provocadores do livro, que está lá no epílogo, o tal do arrebatamento da frequência. Arrebatamento da frequência. Isso soa meio bíblico, não? Soa, né? Mas o autor faz questão de diferenciar isso de interpretações só religiosas ou místicas de um evento externo. Na visão do livro, seria uma consequência natural, quase física, da lei da ressonância. Como assim, lei da ressonância? A ideia básica da física, né? Que coisas com frequências semelhantes vibram juntas, se atraem, e coisas com frequências muito diferentes tendem a se repelir ou não interagir. Ok. Então, a ideia do livro é que, conforme a frequência base do planeta continua subindo, aqueles indivíduos, ou talvez até grupos inteiros, que ficam vibrando em frequências muito baixas, tipo presos no medo, no conflito, na materialidade excessiva, na rigidez mental, eles encontrariam cada vez mais dificuldade de coexistir na mesma realidade daqueles que estão se alinhando com a frequência mais alta. Então não seria um julgamento de fora, tipo, você fica, você vai? Não. Seria um processo de separação vibracional, como óleo e água que não se misturam, sabe? Não é que um seja mal e o outro bom. Eles simplesmente não conseguem ocupar o mesmo espaço da mesma forma. Entendi. Então, esse ser deixado para trás, como o livro fala, não seria uma punição, mas uma consequência. Física, por assim dizer. Como tentar sintonizar uma rádio AM numa frequência FM. Simplesmente não pega, a comunicação some. Exatamente essa a analogia que eles usam. O livro sugere que a realidade que a gente experimenta está diretamente ligada à nossa frequência que predomina. Se a frequência base da realidade do planeta muda muito,
quem não acompanha essa mudança pode, devagar ou de repente, desaparecer dessa faixa de experiência. E o que seria esse desaparecer? É morrer? Ir para outra dimensão? O livro fala. Olha, isso fica um pouco em aberto. Pode ser uma metáfora para perder relevância, perder a conexão, a capacidade de influenciar a nova realidade, ou talvez algo mais literal, dependendo do quanto você leva a hipótese a sério. O ponto central é que cada ser seguiria um caminho, um destino, que é determinado pela sua própria assinatura vibracional, em ressonância com realidades compatíveis. Nossa, isso levanta umas questões bem profundas sobre responsabilidade, né? Pessoal e coletiva, na criação da nossa realidade futura. Com certeza. Questões bem grandes. Pensando bem, é como se o livro estivesse tecendo uma visão de mundo onde tudo, absolutamente tudo, desde a matéria mais densa que a gente toca até o pensamento mais sutil, passando pelo tempo, pelo espaço, fosse, no fim das contas, uma expressão de diferentes padrões de frequência e vibração interagindo. A realidade seria tipo uma sinfonia cósmica. Uma ótima imagem essa da sinfonia. E nessa sinfonia, a harmonia entre as frequências pessoal, coletiva, do planeta geraria equilíbrio, fluxo, crescimento, evolução, certo? Uhum. E por outro lado, a dissonância, o desalinhamento, geraria atrito, caos, confusão, resistência, ficar parado no tempo e, no limite, a desintegração ou desaparecimento de certas formas ou padrões que não conseguem mais se sustentar naquela vibração. Perfeitamente colocado. Nessa perspectiva do livro, a frequência da Terra não é só um fenômeno geofísico passivo, sabe? Ela age como um diapasão fundamental, um maestro invisível que meio que dá o tom para a evolução da vida e da consciência aqui no planeta. Um maestro invisível, gostei disso. E a verdadeira medida da evolução, então, não seria só o avanço tecnológico ou acumular conhecimento material. Seria mais a capacidade de elevar e refinar a nossa própria frequência, de entrar em ressonância consciente com esse pulso crescente da Terra. Entendi. Se alinhar nesse contexto significa participar ativamente, conscientemente desse processo de transformação energética. Agora, resistir a ele, seja por não saber, por medo do que precisa mudar, ou por apego às velhas estruturas, aos padrões de baixa frequência, seria, na visão do livro, escolher ficar dissonante, desconectado da corrente principal da evolução do planeta e, eventualmente, talvez ficar perdido nesse processo de transição. É quase um chamado à autoconsciência, né? E a transformação interna como chave para o futuro coletivo. Exatamente, é bem por aí que o livro aponta. Bom, então, para a gente resumir um pouco a nossa conversa de hoje, nós mergulhamos fundo nas ideias apresentadas nos trechos do livro O Pulso da Terra, de Elder Lag. Exploramos essa tese, bem intrigante, né? De que a frequência vibracional do nosso planeta, a tal da ressonância Schumann e seus picos recentes, poderia ser um fator escondido, talvez ainda não entendido pela ciência oficial, mas proposto aqui como uma possibilidade fascinante. Exato, uma possibilidade fascinante que talvez tenha influenciado não só fenômenos naturais, mas também o jeito como as civilizações surgiram, se desenvolveram e desapareceram misteriosamente ao longo da história. E mais, que essa dinâmica continua hoje, agora, afetando a consciência humana e talvez moldando o nosso futuro coletivo por meio desse processo de alinhamento ou desalinhamento de frequência. Vamos combinar, no mínimo, é um jeito radicalmente diferente de olhar para a nossa história e para o nosso lugar no universo. Sem dúvida. E para deixar um pensamento final para o pessoal refletir, algo que sai direto dessa perspectiva do livro. Se a gente aceitar, mesmo que só como hipótese, essa ideia de uma conexão vibracional tão profunda entre o nosso estado interior e o estado do planeta, como isso muda a nossa percepção sobre a importância da autoconsciência? De que maneira a atenção que a gente dá para a qualidade das nossas emoções, para a natureza dos nossos pensamentos, para a intenção por trás do que a gente faz, como isso poderia estar contribuindo,
a cada momento, não só para o nosso bem-estar individual, mas também para a trajetória de todo mundo. Será que nós, individualmente e como grupo, estamos sintonizando a realidade que a gente deseja, ou, sem nem perceber, reforçando padrões dissonantes em resposta a essas mudanças sutis, mas persistentes no pulso da Terra? Fica aí a pergunta, né? Sobre essa conexão íntima entre o nosso pequeno mundo interior e o destino maior do planeta. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar. Tu presencia. Es por ti que hallé mi destino, tu amor mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto, mi luz. En la cena, en la paz nocturna, tu presencia es mi refugio. Es por ti que busqué mi esencia, tu amor mi guía y presencia, en cada gesto, en cada palabra, deseaba que vieras mi vida narrada. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. A tu lado. Por ti respiré, viví, existí. Por ti no, sin entender, llegó el fin. Así, así. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. Por ti respiré, viví, existí, pero sin entender, llegó el fin. Así, así. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar. Tu presencia.
destino, tu amor mi camino, mi trino divino, en cada risa, en cada mirada, veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde y el sol se oculta, contigo compartía sueños, mi luz, mi tumulto, mi luz. En la cena, en la paz nocturna, tu presencia es mi refugio. Es por ti que busqué mi esencia, tu amor mi guía y presencia. En cada gesto, en cada palabra, deseaba que vieras mi vida narrada. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. A tu lado, por ti respiré, viví, existí. Por ti no, sin entender, llegó el fin. Así nací. Desde el alba hasta el ocaso fuiste mi guía. Cada día a tu lado era una jornada. Por ti respiré, viví, existí, pero sin entender, llegó el fin. Así nací. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado, pero sin entender, llegó el fin. Así. Por ti me entregué al amor. Amar es pensar en los deseos ajenos. Desde el desayuno, siempre a tu lado. Cada instante un legado amado. Por ti enfrento los desafíos del día. Con tu aliento renace mi alegría. En la rutina diaria, en cada tarea, tu presencia es mi hogar. Tu presencia. Es por ti que hallé mi destino, tu amor mi camino, mi trino divino,
En cada mirada veía nuestro futuro, una realidad soñada. Al caer la tarde